Olá, eu sou Rodrigo Lopes, jornalista aqui do Sistema FIEP. Este é mais um episódio do podcast que trata de temas relevantes para a indústria do Paraná e do Brasil. Neste episódio recebemos Rafael Lucchesi. Ele é diretor de Desenvolvimento Industrial da Confederação Nacional da Indústria e presidente do Conselho de Administração do BNDES. Rafael, seja muito bem-vindo. É um prazer estar com você aqui, Rodrigo, também na Federação das Indústrias. Muito obrigado. Bom, o senhor é um dos professores do curso de Extensão em Política Industrial aqui do Unisenai, que é o Centro Universitário do Sistema FIEP. O seu módulo trata de História de Política Industrial. No Brasil, a gente consegue traçar um histórico claro da política industrial? Tivemos momentos que efetivamente foi aplicada uma política industrial no país? Sim, o Brasil tem 200 anos como Estado Nacional. Nossa independência foi em 1822. 2022, nós fizemos 200 anos. É um momento em que os países normalmente se deitam no divã e se perguntam, quando nós fomos bons? O Brasil liderou o crescimento mundial durante 50 anos, um quarto da nossa vida. Nós saímos de uma condição, em 1930, de um país agrário, rural e muito pobre, para, no final dos anos 70, 50 anos depois, a 8ª economia do mundo. Estávamos entre os top 10 da estrutura industrial. Estávamos entre os países mais industrializados do planeta. E o que fez isso? O processo de industrialização, por substituição de importação, com um pensamento original. Surge nessa casa. Roberto Simons, então presidente da Federação das Indústrias de São Paulo, e um dos que construiu a CNI, liderou esse pensamento nacional, polarizou o debate com o economista liberal Eugênio Goudin. As ideias desenvolvimentistas venceram. E foi quando o Brasil mais e melhor se desenvolveu, numa continuidade. Começa com a ditadura Vargas, depois avança com o plano de metas do Juscelino Kubitschek, e durante todo o regime militar você tem um ciclo de crescimento muito bem organizado, muito bem planificado, com muita política industrial, num processo de desenvolvimento industrial tardio, que é o caso brasileiro. A Revolução Industrial acontece na Inglaterra e depois se espalha pela Europa continental e América do Norte, pelo menos 100 anos antes. Então, o Brasil soube fazer política industrial. O que aconteceu conosco? Nós tropeçamos ali na crise do petróleo e depois nos 6 planos de estabilização, e para arrumar a macroeconomia brasileira, os juros subiram muito e nós perdemos a continuidade do processo de desenvolvimento industrial, até porque é uma mudança de paradigma técnico-econômico. Você deixa de ter o paradigma metal-mecânico e passa a ter o impulsionamento pela microeletrônica e a telecomunicação. O Brasil não teve essa leitura, meio que teve dificuldade de prosseguir o seu desenvolvimento industrial e nós regredimos. Nós regredimos com esse processo lento inicialmente de desindustrialização e depois mais acelerado. Houve algumas tentativas como a PITSE, em 2004, mas foi atrapalhada ali pela crise política do mensalão. Depois nós tivemos a PDP, que foi impactado pela crise de 2008 e 2009 da economia mundial, que tem o início na crise do subprime norte-americano, e depois do Plano Brasil Maior, mas aí já está na crise que vai determinar o impeachment da presidente Dilma. Agora, com a NIB, a Nova Indústria Brasil, nós temos a oportunidade do Brasil fazer uma escolha de futuro, uma escolha importante de futuro em torno do signo do tempo. Há políticas industriais nos principais países do mundo. Em recente relatório do FMI, tem se colocado isso. A NIB, a Nova Indústria Brasil, e o Plano Mais Produção não devem ser um programa desse governo. Deve ser uma escolha de futuro do Brasil, como nós fizemos, bem feito, com o agronegócio. O Plano Safra lançado em 2003, as LCAs em 2004,
aí um conjunto de ações voltados para o impulsionamento do agronegócio brasileiro vem a partir dali e se prolonga por todos os governos. É o que a gente chama de um programa de Estado. A Nova Indústria Brasil, o Plano Mais Produção, tem que ser um programa de Estado, que se alongue entre governos e passa a ser uma obsessão da sociedade brasileira, porque nós precisamos disso. Um país com mais de 200 milhões de habitantes precisa da indústria para impulsionar o desenvolvimento econômico, a distribuição de renda, a prosperidade. Então, esse é um caminho importante que o Brasil precisa escolher para construir o seu futuro. O senhor comentou que em determinado momento, no passado, houve uma dificuldade para se identificar as tendências industriais aí que acabaram afetando um pouco esse processo de evolução da indústria brasileira. A Nova Indústria Brasil, ela está conectada com os desafios atuais e com as tendências futuras da indústria no cenário global? Sim. Nós tropeçamos ali na virada dos anos 70 para os anos 80, porque muda o paradigma metal-mecânico, que é o motor a combustão interna e o motor elétrico, com o advento da microeletrônica e a telecomunicação. E aí nós temos dificuldade de entender isso, porque a engenharia reversa e o sistema de cópia, com o mercado fechado, ele funciona quando você tem um ciclo tecnológico de 50, 80 anos. Só que a cada 18 meses você tem uma nova geração de chip. E o chip não é algo que você desmonta e você vê que estrutura eu preciso fazer. Eu posso fazer isso com motor de caminhão, com motor de automóvel, com uma planta industrial. Mas o chip exige um nível de competência e também uma sofisticação de financiamento que a gente não tinha naquele momento. A NIB, sim, ela está bem ajustada no conceito de missões, as missões estão bem alinhadas, nós temos uma orientação para o desenvolvimento do agronegócio, complexo industrial da saúde, o desenvolvimento das cidades. O Brasil tem uma grande população, um grande mercado, e é um dos países mais urbanos do planeta. O último censo do IBGE coloca 84% da nossa população vivendo em cidades. A agenda da digitalização é um caminho natural. A transição energética e a descarbonização produtiva e a economia verde é uma grande vocação da economia brasileira e defesa. Então, essas 6 missões estão bem alinhadas, elas potencializam a ação do futuro. A indústria brasileira, no âmbito de projetos submetidos ao BNDES, tem 114 mil projetos. A aprovação de projetos no BNDES, desde o lançamento da nova política para cá, já teve uma elevação de projetos da indústria de 270%. Então, a indústria brasileira está participando claramente dessa política industrial e do Plano Mais Produção, o que é muito importante, porque quando a indústria se renova e se moderniza, você tem um ganho de produtividade. Em recente pesquisa da CNI, nós constatamos que a idade média dos equipamentos da indústria brasileira é de 14 anos, a média do mundo é entre 5 e 7 anos. Então, nós temos uma geração de atraso, no mínimo, frente à média de oxigenação de novos equipamentos que tem na indústria do resto do mundo. Então, nós precisamos acelerar o investimento e isso vai trazer emprego, renda e um círculo de desenvolvimento econômico. Agora, a gente vê em todo o mundo, principalmente nos países desenvolvidos, nos blocos mais desenvolvidos, também o lançamento de várias políticas industriais com montantes imensos aí de recursos sendo disponibilizados para isso. A quantia, o montante que está sendo destinado para a nova política, Nova Indústria Brasil, ele é suficiente para a necessidade da indústria brasileira? Não, não é. O volume ainda é insuficiente, mas nós não temos a mesma condição fiscal e a mesma massa crítica econômica dos Estados Unidos, da Inglaterra, da Europa, do Japão. Então, nós temos que entender que temos maiores limitações.
Então, se nós pegarmos os Estados Unidos, tem o Inflation Reduction Act, o Chip and Science Act, o Infrastructure and Job Act, isso tudo somado vai dar 6 trilhões de dólares. O Net Zero da Inglaterra, da Grã-Bretanha, é 1,7 trilhão de dólares. O Green Deal da União Europeia, 1,6 trilhões. Nós temos 60 bi na NIB, no Plano Mais Produção. Nós somos um país de renda per capita média baixa e temos uma outra relação também de equação fiscal e a estabilidade econômica é importante. Mas podemos ter mais ambições. O governo brasileiro, o setor público brasileiro, nos seus 3 níveis, custa 3,3 trilhões de reais. Então, o Brasil precisa fazer escolhas e precisa ter mais ousadia, porque nós temos uma janela de tempo que ela é limitada. Os países, nesse momento, todos estão buscando freneticamente ocupar posições estratégicas dessa nova economia. E o que marca essa nova economia? 3 fenômenos. Primeiro, o advento de um novo paradigma técnico-econômico, que é a 4ª revolução industrial. A internet das coisas, o Big Data, a indústria aditiva, a inteligência artificial, os algoritmos, todo o bloco de biotecnologia está reformulando todas as cadeias de valor. Então, ocupar posições estratégicas nesse âmbito é decisivo. Mas tem um elemento perturbador adicional extremamente importante nesse processo, que é a emergência climática. Os fenômenos que aconteceram das enchentes no Rio Grande do Sul, a queima florestal, só nesse ano, para não ir longe, e fenômenos semelhantes em todo o mundo, marcam que nós estamos no limite da capacidade que o planeta tem de administrar as emissões humanas cumulativas. Vai ter esse ano a COP29 e ano que vem no Brasil a COP30. Há 3 décadas nós discutimos a questão climática e, entretanto, as emissões continuam se ampliando ano a ano. Reduziu até a velocidade de crescimento das emissões. Mas o mundo precisa fazer uma transformação das suas rotas tecnológicas. E para fazer isso, e para salvar a humanidade da não extinção, o mundo vai ter que fazer o maior bloco de investimento da história da humanidade. E vai ter que mudar muito rapidamente, e isso vai estabelecer um novo paradigma, que é a economia verde, circular, sustentável. Nessa dimensão, o Brasil apresenta uma grande vantagem competitiva. Nós temos a matriz energética elétrica mais limpa do planeta, com 84% sustentável. A nossa matriz energética geral está acima de 50%. Nós já batemos a meta de todos os países para 2050. E nós podemos fazer dessa vantagem um elemento impulsionador. O Brasil tem uma enorme competência para a produção de energia de biomassa. Nós iniciamos essa agenda no Proálcool lá atrás, anos 70. Temos uma vocação enorme para outras energias de biomassa, de biodiesel, que podem impulsionar muito a nossa economia. Para energias renováveis, energia solar e energia eólica, temos um enorme potencial que já ocupa uma parte representativa da produção de energia no Brasil. Com todo o potencial também para hidrogênio verde, tem questões tecnológicas que estão sendo resolvidas e isso vai ter uma dinâmica à frente importante. Então, o Brasil tem um enorme potencial nessa área e essa talvez seja a grande possibilidade, o grande elevador que a economia brasileira pode experimentar, não pensando a produção de energia verde e sustentável como uma commodity, mas como um diferencial para uma agenda de descarbonização produtiva. É pensar no aço verde, no cimento verde, na química verde, na indústria verde de uma forma geral. Ou seja, isso abre uma série de possibilidades no mercado global para a indústria brasileira. Coloca a possibilidade do Brasil pegar um elevador de desenvolvimento. A China
foi quem melhor interpretou a janela de oportunidade em torno da terceira revolução industrial. A microeletrônica e a telecomunicação permitiu que toda a cadeia de valor pudesse ser coordenada a longa distância pelos novos mecanismos de gerenciamento global da produção. E a China entendeu isso no momento chave, tanto quando Deng Xiaoping visita os Estados Unidos em 1979, o PIB relativo da China frente aos Estados Unidos era de 1%. Em 2000 era de 12%, e desde 2017, pela paridade de compra do poder da moeda, a China é a maior economia do planeta. Então, nunca antes viu a ascensão de uma superpotência num período tão curto de tempo. É claro que a China tem os seus méritos de como ela se coordenou. O Brasil tem uma grande oportunidade à frente. Nós podemos pegar um elevador semelhante, e isso tem exemplos não só na história da China, mas de outras ascensões, como do Japão, da Coreia, mais recentemente do Vietnã. Para trás, a Revolução Industrial vem na Inglaterra, e depois ela vai para o continente, para a Alemanha, para a França, Estados Unidos. Então, há exemplos históricos que o Brasil pode se inspirar, o próprio Brasil já foi protagonista, como eu falei há pouco, durante 5 décadas de um rápido crescimento econômico, com 2 ciclos muito fortes, que vai do governo Juscelino Kubitschek até o início dos anos 60, e também durante o regime militar entre 1965 e 80, onde o Brasil conectou uma série de ações, de planos que desenvolveram muito rapidamente a economia brasileira. Agora, a gente tem no país um problema muito grave que ficou, aliás, um conjunto de problemas que ficou conhecido como custo Brasil, né? O senhor comentou até sobre a questão do custo do Estado, isso traz uma carga tributária muito elevada e uma série de outras questões aí de segurança jurídica, enfim, que acabam elevando o custo de produção no país. Como se enfrentar esse problema também dentro de um contexto de política industrial? Olha, o principal problema que nós temos na agenda do Custo Brasil, é um modelo tributário caótico e caro. E isso a reforma tributária vai melhorar. É a reforma tributária dos sonhos? Não. Mas depois de 40 anos sem conseguir avançar com essa agenda, finalmente nós temos uma reforma tributária que vai ser benéfica para a simplificação e também vai dar maior impulso ao desenvolvimento industrial brasileiro. Então, ela vem em muito boa hora. A segunda questão que o Brasil precisa se debruçar é com os juros excessivos. Que o grande problema que nós temos associado a isso é a concentração bancária. A concentração bancária no Brasil é muito maior do que a que existe nos Estados Unidos e na Europa. E isso é uma distorção que acaba criando um prêmio adicional, ou seja, uma taxa de lucro supranormal para o mercado financeiro. Nós precisamos corrigir isso, porque juros muito elevados fazem mal à economia, empobrecem as famílias e as empresas e enriquecem os bancos. Então, o Estado brasileiro, a sociedade brasileira precisa regular melhor isso, porque essa taxa de juros muito elevada anula uma série de vantagens competitivas que o Brasil tem. Então, o Brasil pode ser um hospedeiro importante de investimentos diretos estrangeiros, alemães, europeus de uma forma geral, norte-americanos, chineses, japoneses, que vêm buscar no Brasil uma grande plataforma de manufatura com energia verde, com sustentabilidade. Agora, nós só vamos conseguir criar recepcionar esse bloco de investimentos em larga escala se nós arrumarmos o nosso custo Brasil. Nós resolvermos a nossa burocracia tributária, que é imensa, racionalizando ela. Então, à medida que a reforma tributária seja implementada, nós vamos nos ajustar às regras globais, isso é importante para nós termos uma harmonia com o modelo tributário que existe em 130 países do mundo, então isso é importante. À medida em que a gente corrija também os nossos problemas de excessiva taxa de juros, isso vai facilitar
blocos de investimentos em infraestrutura, que é um outro problema que a gente tem no Custo Brasil, resolver os problemas que a gente tem de burocracia, de insegurança jurídica, também são importantes para o Brasil pegar esse elevador e recepcionar esses blocos de investimento. O Brasil pode ser uma potência na economia verde. Para isso, nós temos que ter uma ambição de país, como nós já tivemos no nosso passado, e construir um caminho para um crescimento acelerado. Bom, e dentro desses desafios que a indústria enfrenta, a FIEP identificou aqui na realização dos fóruns regionais da indústria, que circulou todo o estado aí, dialogando com industriais das mais diferentes regiões, que a questão da empregabilidade é um dos principais entraves hoje para o desenvolvimento da indústria, né? E isso passa pela capacitação profissional e pela educação, né? O país está preparado também para enfrentar esse desafio da educação, para se colocar nesse contexto global? Na sociedade do conhecimento, o Brasil tem um grande desafio na área de educação. Nós temos uma história educacional em que perdemos grandes oportunidades. Nós fizemos uma revolução industrial, mas não fizemos uma revolução educacional. Olhando para o futuro, nós temos uma agenda extremamente importante da qualificação e da requalificação, do skilling e reskilling. Esse é um desafio de todo mundo. Nós temos uma velocidade nas trajetórias tecnológicas muito aceleradas, novas tecnologias brotando a cada tempo. E a necessidade de qualificar e requalificar é muito grande. Mas na agenda de educação nós temos 3 grandes problemas. Qualidade da educação. A qualidade da educação no Brasil continua muito baixa, apesar do Brasil ter feito um esforço grande de ampliar os recursos para a educação. Nós iniciamos esse século com 2% do PIB em educação e hoje temos mais de 6% do PIB em educação. Apesar de termos triplicado o dispêndio, a qualidade não avançou como esperado. Então, precisamos melhorar isso, resolver esse problema. Até porque o gasto agregado brasileiro já está maior do que a média dos países ricos. Quando a gente passa de 6%, a média de gasto dos países ricos em educação é 5,9%, que é a taxa dos países da OCDE. Um segundo problema que nós temos é a matriz educacional do ensino médio. O ensino médio é um período de transição. Os meninos chegam aos 15 anos já com algum nível de desigualdade pela sua história de vida e educacional, e é um período de transição onde eles vão se encaminhar para a vida profissional, seja via educação superior ou educação técnica. É assim no Brasil, é assim em todos os países do mundo. Qual é o problema? Nos países desenvolvidos e nos emergentes mais competitivos, em torno de 50% dos alunos fazem ensino técnico regular. E no Brasil é em torno de 11%. Então é ainda muito baixo. Nós precisamos corrigir isso e a reforma do ensino médio é um caminho para resolver esse problema, porque ela traz para dentro da educação geral a educação técnica profissional. O Brasil tem que superar esse histórico preconceito e incorporar o ensino técnico profissional na dinâmica da educação. No ensino superior, nós temos um outro problema também de matriz educacional, porque a nossa universidade é muito de humanidades, falta um peso maior para engenharia e ciências duras. Então, nós temos um percentual ainda muito baixo quando a gente compara na América Latina. Não estou nem falando de comparar com China, com Coreia, com países europeus como a Alemanha ou a Áustria. Então, a gente precisa aumentar muito as áreas de ciências duras e engenharia na nossa matriz de ensino superior. E eu acho que essa é a equação que o Brasil precisa para resolver a agenda de capital humano e ser um elemento impulsionador para o desenvolvimento que nós vamos ter à frente, para não ter um apagão de mão de obra no futuro da economia brasileira. Lucas, para a gente encerrar, a FIEP tem se envolvido muito nessa questão de política industrial, defendendo a construção de uma política industrial aqui para o Paraná e também para o Brasil, e tem ofertado essa capacitação aos industriais, às lideranças do setor,
sobre política industrial, né? Qual a importância de os empresários também se envolverem nessas discussões e nessa construção da política industrial? Nós vivemos uma sociedade democrática e com ampla participação social. Então, os grupos organizados, eles têm que se manifestar. Eu acho que a FIEP está cumprindo de maneira extraordinária o seu papel, que é liderar uma agenda portadora de futuro. O Brasil tem que fazer uma escolha de futuro em torno do desenvolvimento industrial. Nenhum país, nenhuma sociedade se desenvolveu sem apostar no seu desenvolvimento industrial. O Brasil tem um grande mercado, nós temos um capital humano de alto nível, nós temos uma base de engenharia, nós temos uma competência em ciência. O Brasil pode e deve ter maior ousadia. Somos um país onde temos criatividade, temos cultura, temos força de energia mobilizatória, social. E o trabalho que a FIEP faz aqui no Paraná é extraordinário no sentido de nós não ficarmos acomodados. Temos que ter ousadia com relação ao futuro e abraçar um projeto que é importante. Vivemos hoje num mundo onde o espírito do tempo se está em torno do desenvolvimento industrial. Eu acho muito positivo que a Federação das Indústrias do Paraná lidere essa agenda no Estado e se some a essa agenda nacional pelo desenvolvimento industrial brasileiro. Bom, Lucchesi, muito obrigado pela sua participação nesse episódio. E nós nos vemos em breve para mais um episódio sobre temas que movimentam a indústria do Paraná e do Brasil. Até a próxima.